Lisa Holm nasceu no dia 7 de fevereiro de 1998 na cidade de Skoved, na Suécia. Aquele era um lugar tranquilo e ela morava lá com os pais e a irmã mais velha. Lisa era uma pessoa gentil, positiva e decidida. Antes mesmo de terminar a escola, ela decidiu que queria ir para a Austrália estudar arquitetura. Além disso, ela e seus pais viajavam frequentemente, conhecendo muitos outros países. A garota também era muito independente. Desde a adolescência, ela tentou encontrar vários empregos de meio período para ganhar seu próprio dinheiro. E antes do início do verão de 2015, quando Lisa tinha 17 anos, ela conseguiu seu primeiro emprego em um café localizado a cerca de 40 minutos de sua casa. Nas primeiras semanas, seus pais a levaram de carro para o trabalho, mas após algum tempo, o pai da Lisa resolveu dar uma scooter para a filha. Ela tinha licença para dirigir aquele tipo de veículo, mas só poderia tirar a carteira de motorista após os 18 anos. E é claro que a garota ficou muito feliz com o presente, porque assim ela poderia ir para o trabalho sozinha sem precisar da ajuda de mais ninguém. No entanto, seu pai teve que a acompanhar durante várias semanas porque a Lisa não tinha nenhuma prática em dirigir nas estradas e era perigoso ela sair sozinha. Lisa só trabalhava nos finais de semana e seu pai a acompanhava todas as manhãs e todas as noites. Foi só no dia 7 de junho de 2015 que ela foi para o trabalho pela primeira vez sozinha. Mais perto do almoço, seus pais decidiram passar lá para ver como a filha estava. Haviam muitas pessoas no café naquele dia e Lisa estava muito ocupada, porém ela fez uma pequena pausa para o almoço e comeu junto com os pais, que logo voltaram para casa. No entanto, às 18 horas e 23 minutos, Lisa mandou uma mensagem para o pai avisando que estava saindo do trabalho e 3 minutos depois ele recebeu uma ligação do telefone dela. O homem atendeu, mas ninguém disse nada. Ele ouviu algumas vozes no fundo e pensou que Lisa havia pressionado o botão da chamada acidentalmente, parecendo que sua filha estava conversando com alguns colegas, e ele também ouviu o som de uma porta de carro sendo batida. O homem então chamou por Lisa algumas vezes e depois desligou e esperou que ela chegasse em casa. No entanto, 1 hora se passou e os pais dela começaram a ficar muito preocupados. Àquela altura, a Lisa já deveria ter retornado e o pai dela começou a ficar muito preocupado, pois era a primeira vez que sua filha voltaria do trabalho sozinha e ela não era uma motorista experiente, então ele pensou que talvez pudesse ter acontecido algum acidente no trajeto. Com isso em mente, ele tentou ligar várias vezes, mas a Lisa não atendeu o telefone, então ele resolveu sair para procurá-la, fazendo todo o percurso de sua casa até o trabalho dela em baixíssima velocidade, para averiguar cada centímetro da pista. Ele chegou até o café sem encontrar a filha, e ao chegar ao seu local de trabalho, viu a scooter de Lisa estacionada em frente ao prédio. Naquele momento, ele achou que a garota estava presa no trabalho por algum motivo, porém não havia ninguém no estabelecimento, e o homem percebeu outra coisa. As chaves da scooter estavam na ignição. Ela nunca deixava as chaves na scooter, ainda mais a deixando sozinha no estacionamento. Enquanto isso, a mãe de Lisa ligou para a dona do café na esperança de poder esclarecer o desaparecimento da filha, mas a mulher disse que não tinha a menor ideia de onde ela poderia ter ido. Ela havia ligado para os funcionários por volta das 18 horas daquele dia e eles avisaram que iriam fechar o estabelecimento. E após o telefonema da mãe de Lisa, a dona do café imediatamente entrou em seu carro e foi para lá. No caminho, a chefe da Lisa acabou ligando para alguns conhecidos que moravam em torno do seu estabelecimento e pediu que eles ajudassem ela nas buscas, e 4 pessoas atenderam a esse pedido. Quando a proprietária do café finalmente chegou a seu estabelecimento, o pai da Lisa estava lá e os dois começaram a fazer algumas buscas pela garota. E como não encontraram nenhuma pista, a última esperança deles é que a Lisa tivesse resolvido, por algum motivo sem nenhuma explicação, voltar para casa de ônibus e
tivesse então deixado sua scooter no estacionamento. Mas infelizmente, após verificarem os ônibus que passavam, eles notaram que a Lisa não estava em nenhum deles. A essa altura já eram quase 22 horas e a polícia foi acionada, iniciando imediatamente uma busca em grande escala. O fato da scooter da garota ter sido deixada no estacionamento com as chaves na ignição os fez pensar em um possível sequestro. Tais casos são bastante raros na Suécia e ainda mais raros na sua pequena cidade. Por isso, os agentes enviaram imediatamente várias equipes com cães farejadores para fazer as buscas, e outros agentes da polícia começaram a vasculhar todas as casas da região. Logo, seus colegas e amigos souberam do desaparecimento de Lisa e espalharam informações sobre a garota nas redes sociais, esperando que isso ajudasse a encontrar testemunhas do possível rapto. A busca por ela durou a noite inteira, mas não trouxe nenhum resultado satisfatório, e logo pela manhã, o departamento de polícia anunciou oficialmente o desaparecimento da Lisa e pediu que qualquer pessoa que tivesse alguma informação compartilhasse o que sabia com eles. E quase que imediatamente os policiais foram abordados por homens que estavam indo trabalhar quando encontraram uma luva jogada perto de um galpão, e após mostrarem essa luva para os pais da Lisa, eles confirmaram que pertencia a ela e a filha usava justamente para dirigir sua scooter. Essa descoberta fez com que os policiais acreditassem ainda mais que o caso se tratava de um rapto, e eles investiram muitos recursos na busca. Naquela época, a notícia do desaparecimento de Lisa já havia se espalhado por toda a área e centenas de voluntários se juntaram à busca, e a polícia recebeu várias outras pistas perturbadoras. Os voluntários inspecionaram a área ao longo de uma estrada secundária que começava a algumas centenas de metros do café. Lá encontraram uma capinha de celular, um recibo, um ingresso e uma tela de smartphone quebrada. Os investigadores determinaram imediatamente que todos esses itens pertenciam a Lisa e concentraram suas buscas nessa área. Eles logo encontraram outras partes do smartphone quebrado, os documentos de Lisa e vários outros recibos. Todos esses itens estavam espalhados ao longo da mesma estrada secundária. Depois de descobrir essas evidências, a polícia não teve dúvida de que Lisa foi vítima de um sequestro. Eles colocaram todas as suas forças nessa busca e a cada dia mais e mais pessoas se juntavam a eles. O caso se tornou notícia em toda a Suécia, então centenas de voluntários vieram de todas as partes do país. Inclusive, uma organização especializada na busca por pessoas desaparecidas também se envolveu, e no total mais de 1000 pessoas estavam empenhadas em encontrar a Lisa. A polícia também recebeu inúmeras ligações com possíveis denúncias, e entre elas estava uma mulher que disse que saiu para correr um dia antes do desaparecimento de Lisa e no meio da estrada foi parada por um homem que estava parado ao lado de seu carro. Ele falou com ela em inglês e pediu que lhe indicasse o caminho para uma cidade da qual a mulher nunca tinha ouvido falar. Ela lhe mostrou as instruções nos mapas, mas o homem pediu que ela entrasse no carro e lhe mostrasse a rota. É claro que a mulher tratou tal pedido com grande suspeita e o recusou. Após isso, ela fugiu. A testemunha pensou já ter visto esse homem entre os trabalhadores que faziam reparações naquele mesmo celeiro situado em frente ao café. Os colegas de Lisa também disseram algo muito interessante. No dia do desaparecimento dela, uma das garçonetes notou 2 homens parados do outro lado da rua e olhando na direção do estabelecimento. Ela não deu muita importância a isso, mas após o desaparecimento de Lisa, decidiu compartilhar essa observação com a polícia. Caso não tenha ficado muito claro, o celeiro em questão, que a mulher disse que já provavelmente havia visto o homem trabalhando nele, ficava em frente ao café e foi lá onde os
trabalhadores encontraram a luva da Lisa. Então aquele local era muito importante para a investigação. E o pai da Lisa também vasculhou aquela estrada rural onde as coisas de sua filha haviam sido encontradas, e lá ele achou sua carteira de motorista e as chaves de sua casa. Parecia que Lisa foi arrastada por aquela estrada e o sequestrador jogou suas coisas fora. A polícia e voluntários realizaram novas buscas na área, mas nenhum outro item foi encontrado. Posteriormente, um amigo do pai da Lisa estava voltando para casa depois de uma busca e, passando pelo café, percebeu que a fita policial havia sido removida do celeiro onde a luva da garota foi encontrada. Então o homem decidiu ir até lá e levar uma lanterna, pois já estava escuro. Ele andou por vários minutos até que algo brilhante no chão chamou sua atenção. Aproximando-se, ele viu um brinco de mulher e, não muito longe, um segundo brinco do mesmo tipo. O homem informou a polícia sobre isso e eles mostraram os brincos aos pais de Lisa, que confirmaram que as joias pertenciam a ela. A polícia isolou novamente o celeiro e revistou mais detalhadamente. O detetive principal disse mais tarde que no primeiro momento da busca eles estavam focados em encontrá-la. Então o celeiro foi examinado superficialmente. Isso pode ter feito com que eles deixassem itens pequenos passar, como por exemplo os brincos, mas dessa vez eles iriam levar muitos especialistas e cães farejadores para aquela área. Durante a segunda busca na área, os investigadores encontraram uma pista para lá de incomum. Atrás do celeiro, eles encontraram fezes humanas. À primeira vista pode parecer que não é nada demais, porém, alguns criminosos, quando estão cometendo seus delitos, liberam muita adrenalina e isso faz com que eles tenham que esvaziar o seu estômago, liberando assim as fezes. Então, aquelas fezes encontradas poderiam pertencer ao raptor da Lisa. Considerando que os brincos e a luva da Lisa foram encontradas naquela região, fazia muito sentido investigar aquelas fezes. Portanto, os detetives recolheram uma amostra para posteriormente analisar o DNA. Logo, a área da busca foi ampliada e os voluntários chegaram a uma fazenda localizada a cerca de 3 quilômetros do café. Era um complexo de vários edifícios grandes com muitas pessoas trabalhando neles, e a equipe de busca decidiu examinar um por um. No entanto, quase imediatamente após chegarem no local, 2 homens se dirigiram a eles e esses homens não sabiam sueco e falavam apenas inglês. Um deles disse que a polícia já havia fiscalizado a fazenda, mas o chefe da equipe de busca estava cético quanto a essa informação. Ele pensou que nesse caso saberia disso e ordenou que continuassem com a busca. Aqueles 2 homens caminharam algum tempo pela fazenda observando os voluntários e depois foram embora. Cerca de 1 hora após isso, os membros da equipe de busca encontraram uma pilha de galhos no fundo do celeiro, sob a qual encontraram um capacete, jaqueta e fones de ouvido. A polícia confirmou que todas essas coisas pertenciam a Lisa. Os detetives enviaram os cientistas forenses para a área numa busca de mais evidências, e eles ouviram os voluntários dizer sobre aqueles 2 homens que não falavam sueco e haviam tentado impedi-los de analisar a fazenda. Com isso, os investigadores lembraram daquela história da mulher que disse que havia encontrado um homem muito suspeito que falava apenas inglês, e assim ficaram interessados em descobrir quem era esse homem. Porém, é aqui que chegamos em um ponto interessante. Nos primeiros dias das buscas, os policiais foram até a casa de 3 pessoas que vieram da Lituânia. Eram 2 homens, que eram irmãos, e a esposa de um deles. E essas 3 pessoas falavam apenas inglês. Essas eram as únicas pessoas, num raio de vários quilômetros, que não falavam a língua local. Além disso, os policiais tinham outras razões para suspeitar deles. Os irmãos trabalhavam no celeiro em frente ao café e também na fazenda onde foi encontrado o capacete de Lisa. Eles conheciam bem esses edifícios e a área circundante, a estrada rural ao longo da qual foram encontradas muitas das coisas da garota
iam em direção à sua casa. Dado que a polícia não tinha outros suspeitos, decidiu interrogar os três. Enquanto dirigiam para levá-los à delegacia, cientistas forenses chegaram à fazenda junto com voluntários e continuaram a explorar toda a área. E lá encontraram um trailer antigo que lhe chamou muita atenção. Ele estava cercado por grama alta e parecia não ser usado há muito tempo. Porém, ao lado de sua porta, a vegetação estava esmagada, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Além disso, parte da grama ficou presa na porta, indicando que alguém a abriu. E assim que os investigadores abriram a porta, foram imediatamente recebidos por um cheiro forte. Haviam armários instalados dentro do trailer para colocar roupas. Aparentemente, o local já havia sido usado como vestiário para trabalhadores. Todos os armários, exceto um, estavam trancados, e os especialistas pensaram que o corpo de Lisa estava dentro de um deles. Eles começaram a abri-los um por um, mas rapidamente perceberam que o corpo dela estava justamente no armário aberto, atrás de uma pilha de roupas velhas e trapos. Apesar do pequeno tamanho do armário, o criminoso conseguiu colocar sua vítima ali. Suas calças estavam abaixadas e sua camiseta puxada para cima. Os especialistas determinaram que Lisa teve sua vida ceifada por asfixia e não encontraram nenhum vestígio de que ela tivesse sido violada. Todas as suas roupas foram enviadas para uma análise na busca de DNA e a notícia do corpo encontrado foi espalhada rapidamente por todo o país. Crimes desse tipo são extremamente incomuns na Suécia e a população ficou completamente estarrecida com tamanha atrocidade. No momento da descoberta do corpo, os investigadores já haviam levado os dois irmãos e a mulher de um deles para a delegacia, e todos os três negaram qualquer envolvimento no crime, afirmando que estavam em casa no momento do rapto, confirmando os álibis um do outro. Segundo eles, o irmão mais velho dormia no quarto, a esposa preparava o jantar e o irmão mais novo estava sentado na frente do computador. O irmão mais velho, chamado Nérios, acrescentou que por volta das 20 horas acordou e foi a um posto de gasolina, onde comprou pizza e cigarros. A polícia coletou amostras de DNA deles, mas os investigadores ainda não tinham uma única evidência que os ligasse ao crime. Mas isso não durou muito. Os cientistas forenses trabalharam no celeiro e na fazenda, utilizando todos os recursos e forças disponíveis. E logo eles viram que o celeiro em frente ao café continha o que parecia ser um pequeno escritório, que tinha uma grande janela que dava diretamente para o café. Depois de examinar essa sala, os especialistas encontraram 15 vestígios diferentes de sêmen nas paredes e no chão. Parecia que um homem ficou ali observando as funcionárias do estabelecimento, entre as quais Lisa estava, e assim ele se satisfez. Aquelas amostras encontradas foram enviadas para um laboratório onde rapidamente foi compilado um perfil de DNA. E o DNA correspondia ao do Nérios, que na época tinha 35 anos. E o mesmo valia para as fezes também encontradas no celeiro. Na sala ao lado do escritório, que antes era usada para armazenar leite de vaca, os cientistas notaram um cano. Ele se projetava a cerca de 2 metros do chão e estava coberto por uma espessa camada de poeira, exceto por uma pequena faixa. O tamanho dessa tira coincidia com a corda com a qual a Lisa estava enrolada. Além disso, foram encontradas manchas vermelhas nesse tubo. A análise de DNA mostrou que pertenciam a Nérios, e no chão, embaixo do cano, encontraram um pedaço da mesma corda. Os especialistas identificaram 2 perfis de DNA, o da Lisa e o do Nérios. Essa foi a primeira pista séria para a polícia, concluindo que o homem claramente interagiu com a corda que foi usada para se livrar da menina. Entre outras coisas, o cabelo de Lisa também foi encontrado no chão dessa sala, e em sua jaqueta foram encontrados vestígios do DNA do Nérios.
Na opinião dos investigadores, o homem já estava investigando o estabelecimento há muito tempo e ele ficava ali na sala se satisfazendo. E como a sala tinha uma visão direta do café, foi assim que ele soube o momento perfeito para atacar, pois o homem viu que a Lisa estava sozinha. Considerando que ela era uma garota que gostava de ajudar os outros, foi muito fácil para o Nereus pedir que ela entrasse em seu carro para lhe mostrar uma rota para uma cidade que ele não sabia onde ficava. E assim que ela entrou no veículo para ajudá-lo, o homem a raptou. Após o rapto, não fica muito claro o que teria acontecido em si, mas o homem a levou para o celeiro e depois a jogou no armário onde seu corpo foi encontrado. Apesar de todas as evidências disponíveis, Nereus continuou a insistir em sua inocência. A mulher e seu irmão mais novo, que tinham sido presos, foram libertados porque não havia nada contra eles. Uma vez livres, eles quase imediatamente deixaram a Suécia e retornaram à sua terra natal, a Lituânia. A preparação para o julgamento foi muito intensa, já que Nereus disse que trabalhou muito tempo naquele celeiro e seu DNA poderia ter ido parar lá durante qualquer momento de seu trabalho. Além disso, ele tinha um álibi fornecido pela esposa e pelo irmão. Apesar de ambas as fontes terem levantado sérias dúvidas no tribunal, isso definitivamente poderia ter funcionado a favor do homem. Por outro lado, a presença do DNA de Nereus nas roupas da vítima só poderia ser explicado pelo fato dele ter a tocado diretamente. Além disso, a polícia encontrou testemunhas que viram seu carro perto do café pouco tempo antes do sequestro de Lisa e também depois disso. Segundo eles, esse carro teria percorrido várias vezes a estrada entre o café e a fazenda, no exato momento em que o Nereus disse que estava em casa dormindo. Vários meses após a descoberta do corpo, a polícia continuou a fazer análises nos laboratórios mais modernos do mundo. Tudo para conseguir cada vez mais pistas. No final das contas, eles conseguiram encontrar DNA do Nereus em praticamente toda a parte, nas roupas da Lisa, nos itens, no celeiro e também na parte interna da calcinha dela. Já que o homem disse que não havia feito nada, o DNA dele não poderia ter ido parar ali, a menos que ele tivesse tocado a região por vontade própria. É sempre bom deixar claro a questão da vontade própria, porque o Nereus também tentou refutar essa evidência de DNA, dizendo que na verdade ele era inocente e o culpado era seu irmão, que colocou o seu DNA em tudo isso, até na parte interna da calcinha da Lisa. Com todo o país acompanhando o caso, os investigadores continuaram a procurar qualquer prova que tivessem para ajudá-los no julgamento. Eles foram até a Lituânia para conversar novamente com a esposa e o irmão do suspeito. A mulher continuou mentindo, mas quando chegou a vez do irmão, a polícia de repente conseguiu o que queria. Depois que o homem foi informado de todas as provas contra seu irmão e teve uma descrição do que havia acontecido com aquela garota de 17 anos, o homem decidiu confessar tudo. Ele afirmou que na verdade Nereus estava ausente de casa naquela noite, retornando apenas às 7h30 da manhã. Ele estava todo sujo quando chegou e imediatamente jogou todas as roupas na máquina de lavar. Quando a polícia começou a falar com todo mundo e chegou até a casa deles, Nereus sussurrou para que o irmão mentisse, dizendo que ele estava em casa naquela hora. Posteriormente, ele explicou que seu irmão falou que tinha medo de que o crime de outra pessoa fosse atribuído a ele, pois era um imigrante e não tinha álibi para o momento do caso. Até aquele momento, o irmão mais novo realmente acreditava que Nereus não tinha ligação com o que havia acontecido, mas depois de analisar todas as evidências, percebeu que estava muito enganado. O julgamento se iniciou 4 meses após o crime contra Lisa, e todos estavam sob muita pressão, pois o caso era o foco de todo o país e ninguém poderia errar em nada. De início, o advogado do Nereus falou que o DNA de seu cliente poderia ter ficado no celeiro por causa dele ter trabalhado lá por muito tempo. E a promotoria falou que aquilo não fazia muito sentido, já que o DNA dele foi encontrado na parte interna da calcinha da Lisa.
E é aí que vem o que eu falei anteriormente. Nesse ponto, ele tentou dizer que tudo era culpa de seu irmão e que ele era inocente e seu irmão tinha armado para ele. Mas é claro que isso era impossível. Então o Néreus era de fato o responsável por seu DNA estar onde estava. O julgamento terminou um mês depois e Néreus foi considerado culpado. O homem foi condenado à prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima, que até parece um hotel de luxo. Seu advogado tentou apelar do veredito, mas o recurso foi rejeitado. No início de 2017, o próprio Néreus apresentou uma petição para sua deportação e transferência para a prisão em sua terra natal, a qual foi acatada. A razão para essa decisão era desconhecida, até porque as prisões da Suécia parecem hotéis. Porém, mais tarde, os seus motivos tornaram-se claros. Ele iria pagar apenas 15 anos na sua terra natal. No entanto, ele não teve muito para comemorar, pois apenas algumas semanas depois, o Tribunal de Apelações anulou a decisão e Néreus foi novamente forçado a passar a vida inteira atrás das grades, só que dessa vez não seria em uma cela confortável na Suécia, e sim em uma péssima prisão na Lituânia. Inclusive, somente 5 anos depois de sua mudança para seu país natal, em agosto de 2022, Néreus foi atacado por outro detento e não sobreviveu. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narrar os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, porque estamos bem próximos de bater os 100 mil inscritos, faltam apenas 2 mil. Então se você gostou do vídeo e gosta do meu conteúdo, manda aí para os seus amigos, manda nos grupos, porque isso ajuda muito. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoia-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!